Olá, tudo bem? Professor Tiago Monteiro aqui novamente. Então, vamos para mais uma aula, a aula de número 7. Vamos falar agora sobre as características construtivas do capacitor. Então, lembrando aqui que na descrição do curso, você já tem meu e-mail. Então, se até o momento vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer perguntas que eu estarei pronto a responder. Se for o caso, até eu faço mais um vídeo, acrescento vídeos aqui a este curso para responder as perguntas de vocês. Vamos lá. Características construtivas. Então, as partes constituintes do nosso capacitor, lembrando que nós estamos falando aqui sobre é, capacitores de potência, né? Então, os capacitores de potência que vão ser utilizados nos projetos de construção de painéis para compensação de reativos do fator de potência. Então, nós vamos tratá-los aqui, a nomenclatura do capacitor, como capacitores de potência e não capacitores de uso eletrônico, para usos de eletrônica. Então, ó, as partes constituintes de um capacitor são as seguintes: é, caixa ou caneca, armadura. Também vamos falar um pouco sobre o dielétrico. Também temos o líquido de impregnação, vocês vão ver o que é, e os resistores de descarga. Então vamos aqui primeiro falar sobre a caixa ou caneca. Então, as caixas ou canecas, então, para capacitores de baixa tensão, nós temos essa construção cilíndrica e nós chamamos de caneca, a parte externa aqui do nosso capacitor. Enquanto que para alimentação para sistemas de média tensão, é, nós temos aqui, ó, essa segunda característica, a segundo modo de fabricação do capacitor, que é em formato de caixa. E ali, por isso que nós chamamos também de caixa ou caneca, quando a construção do capacitor é cilíndrica. Então, o que é a caixa ou caneca? Ela é o invólucro da parte ativa do capacitor. Então, internamente, nós temos a parte ativa, é a parte que vai armazenar energia no campo elétrico. E ela é confeccionada em chapas de aço. A espessura delas é uma espessura adequada ao volume da unidade. Então, se eu tenho um capacitor maior, eu tenho um volume maior. Então, aquela caixa, um invólucro que eu chamo de caixa ou caneca, ela terá uma construção mais robusta. Então, ela é adequada para cada volume da unidade. Então, a caixa ou caneca compreende as seguintes partes. Então, nós vamos verificar no próximo slide as partes ali constituintes da caixa ou caneca. Então, nesse formato aqui de caneca, nós temos aqui, conseguimos ver uma construção trifásica. E ali temos as três partes da nossa saída para alimentação. Aqui, a nossa caixa, nós vemos apenas duas saídas. Então, estas duas saídas é uma construção monofásica. E aqui eu faço fechamentos, né? Fechamentos tanto estrela quanto em triângulo, dependendo dependendo do projeto que você está fazendo. Então, ó, se eu quero fechar aqui em estrela, eu venho, pego as saídas, né? As saídas de cada uma das unidades monofásicas e faço o fechamento. E nos terminais restantes, terminal A, terminal B e terminal C, é onde eu faço onde eu ligo no meu sistema elétrico, fases R, S e T, certo? Eu também posso fazer as construções, né, do meu capacitor são tanto de forma em estrela, posso ligá-los em fechamento estrela e fechamento também triângulo. Então vamos prosseguir. Aqui nós vamos ver agora
como nós encerramos esse último slide, falamos as partes. Então, vamos falar agora sobre as partes da caixa ou caneca. Então, vamos lá. Então, na caneca ali nós teremos sempre quem? A placa de identificação do capacitor. Então, vou dar um zoom aqui para nós verificarmos mais de perto. Então, isso aqui é o fabricante Cibratec. Então, temos o modelo. Então, aqui o modelo CS20D 380. Composição, olha aqui. Tem um fechamento, né? O fechamento delta. Então, o fechamento delta. Tenho 3 unidades monofásicas de 122,4 microfarad. Então, estão fechados ali internamente. Tenho 3 unidades monofásicas fechadas em delta. Interessante aqui, galera, ó. Para uma rede trifásica, então se eu ligar esse capacitor aqui para uma rede trifásica de 380 volts, eu tenho um reativo, quando a frequência for 60 Hz, de 20 kVAr. Enquanto que, se eu ligar esse mesmo capacitor, essa mesma unidade capacitiva, em uma rede trifásica de 220 volts, eu vou ter apenas 6,6 kVAr. Então, ali você prestar atenção de qual a tensão que será ligada também é importante. Porque se eu preciso de um reativo de 20 kVAr, um reativo capacitivo de 20 kVAr, então nós vamos fazer um projeto. E eu preciso para corrigir um fator de potência, um reativo de 20 kVAr. Aí eu coloco este capacitor porque ele é de 20 kVAr. Só que a minha rede é 220. Então, se a minha rede for 220, a potência reativa que ele vai entregar é apenas 6,6 kVAr, certo? Então, vamos voltar. E eu tenho 3 tipos de conexão. As 3 tipos de conexão mais utilizadas, né? A conexão Feston, a conexão parafusada, e aqui são nas canecas de baixa tensão, certo? E aqui eu tenho nos módulos, então nas caixas que eu utilizo em média tensão, eu tenho aqui, ó, conexões o quê? Parafusadas. Então, conexões parafusadas. Na sua grande maioria, ah, eu até recomendo vocês, quando forem projetar, e vocês tiverem essa escolha, vocês façam o uso de conexões parafusadas. E ali fica mais firme o aperto, né? E ali eu consigo até evitar futuros pontos de aquecimento devido à vibração ou o aquecimento devido ali à perda de contato nesses terminais Feston. Então, mas vocês têm que saber que eu tenho capacitores com esse tipo de terminal Feston, é ali que você vem com outro terminal ali, e o cabo, né? Um terminal que eu chamo terminal fêmea, e você encaixa aqui e vai para a rede elétrica. Enquanto que aqui, ó, eu tenho uma conexão parafusada, onde eu venho com o meu cabo, ele pode até estar nu, ou ali um cabo com um conector do tipo pino, e você ali parafusa, aperta a entrada dessa conexão. E nos sistemas de média tensão, sempre você vai ter aqui as conexões parafusadas. É interessante que na aula anterior nós vimos aquela fórmula, né, a fórmula da potência reativa nos capacitores. Então, QC seria 2π vezes a frequência vezes a capacitância vezes a tensão. Só que a tensão é ao quadrado. Ali eu dividia por 1000, lá eu dividi por 1000 para dar um valor em kVAr. Mas nesse caso, se eu não dividir por 1000, o meu resultado vai dar em volt ampere reativo, VAR, certo? Então,
vocês verifiquem aqui, ó, que a minha potência reativa, ela será dependente do quadrado da tensão. Caso eu tenha uma frequência constante, uma capacitância constante. Então, é por isso que aqui, quando eu tenho 220 e eu alimento ele com 380, eu terei um valor aqui, ó, elevado ao quadrado dessa diferença aqui entre 380 e 220. Então, eu terei uma elevação da potência reativa que vai ser dada pelo quadrado da tensão de alimentação do capacitor, certo? Então, vamos prosseguir. E, turma, olha, então eu tenho na minha caixa ou caneca, né? Os componentes dessa minha caixa ou caneca são quem? São a placa de edificação, as conexões, certo? E alças ou parafuso de fixação. Então, turma, olha aqui. Nas minhas caixas, então, são utilizadas em média tensão. Eu tenho aqui, ó, alças. Alças que vão fazer justamente a fixação da minha unidade capacitiva em suportes. E muito mais corriqueiro aqui na baixa tensão, né? Então, até ali você vai encontrar é mais fácil você encontrar esse tipo de ligação em até 440 volts. Então, você vai utilizar o quê? Capacitores do tipo caneca. E como é que como é que é feita o assentamento desse capacitor na base? Então, olha, vocês verificam aqui que ele tem cilindro e no final do cilindro eu tenho um parafuso e uma porca. O que acontece aqui? Eu quero deixar ele fixo, eu quero deixar o meu capacitor fixo no local de instalação, no painel. Então, ó, esse parafuso, eu faço um furo no painel, então na base, onde vai ficar sentado meu capacitor, eu faço um furo correspondente ao diâmetro desse parafuso, coloco ele no furo, primeiro eu desatarracho aqui, eu desatarracho a minha porca, aí vai ficar claro que só o parafuso, eu sento ele aqui nesse furo que eu faço no painel, e por último eu enrosco essa porca e faço a fixação do meu capacitor. Então ele vai ficar rigidamente, solidamente fixado ali através desse parafuso na base do meu painel. E aqui, se eu tiver, por exemplo, no meu projeto for dado ali que eu tenho que instalar 10 capacitores, então eu faço 10 furos iguais a este aqui. Eu faço 10 furos e faço o assentamento de cada uma unidade capacitiva, tendo em consideração também as distâncias entre um capacitor e outro, para ter o resfriamento adequado desse meu banco de capacitores. Beleza? E ao final eu posso o quê? Eu posso fazer o aterramento desta placa. Eu posso fazer o aterramento dessa placa, dissipando qualquer fuga de corrente que venha a acontecer posteriormente. Segundo componente, eu tenho a armadura. Então, ó, o que é a armadura? É a parte ativa do meu capacitor, não lembra? Eu tenho a caneca, vai proteger a parte ativa. Então, a caneca é a parte externa, enquanto que a parte interna do meu capacitor eu chamo de armadura. Então, ó, a armadura é a parte ativa do capacitor, constituída de folhas de alumínio. Então, dependendo da fabricação, nós vamos ver aqui também isso. Então, dependendo do tipo de fabricação, ela vai ser constituída de folhas de alumínio enroladas com um dielétrico, um padrão de pureza de alta qualidade, a fim de, então, tenho que ter alta qualidade de pureza, né? No meu dielétrico, na minha construção em geral, para que eu mantenha os baixos níveis de perdas dielétricas e também ó, eu consiga manter a capacitância nominal do meu projeto ou do meu capacitor.
eu não tenho uma variação ao longo do tempo, ao longo do uso, eu não tenho uma variação tão grande dessa minha capacitância. Então, vamos continuar. Vamos falar um pouco mais sobre a armadura, então, ó. Então, a armadura, ela é montada no interior da caixa metálica, como eu falei para vocês, no interior da caixa ou da caneca. E são ligadas adequadamente. Então, eu posso ter unidades monofásicas, né? É, com minha saída trifásica, então eu tenho 3 unidades monofásicas. Eu faço a ligação, então, conforme o fabricante vai informar isso, como ele vai fazer a ligação interna, de forma a resultar no quê? Na potência reativa desejada, na capacitância requerida em projeto. Então, isso ele vai informar sempre na placa. Então, temos que aprender a ler a placa. Então, ele falou aqui, ó, ligação em delta 3 de 122,4 microfarad, sendo que para 380 volts, eu tenho quem? Eu tenho 20 kVAr de potência reativa, certo? Então, ó, o conjunto, né? Então, esse conjunto ativo aqui, esse conjunto ativo é colocado no interior de uma estufa com temperatura controlada por um período aproximado de 7 dias. Então, olha só o tempo demandado para a fabricação de uma única unidade capacitiva. Então, 7 dias. Tempo suficiente para que se processe a secagem das bobinas. Então, as bobinas que justamente estão enroladas aqui, ó, as placas metálicas, a positiva e a negativa. No nosso caso aqui, vocês lembram lá que nós fizemos o cálculo para saber a capacitância? A capacitância dependia de vários fatores, e um dos fatores era a distância entre uma placa e outra. Então, a placa que eu chamo de anodo e a placa de catodo, eu tenho uma distância entre elas. É claro que quando eu enrolar, ela vai ficar bem próxima, apenas aqui sendo separada por quem? Pelo meu isolante, pelo meu dielétrico. Não há contato físico, contato mecânico entre a placa de anodo, a positiva, e a placa de catodo, a negativa. Então, eu tô utilizando essa nomenclatura de positivo e negativo apenas para diferenciar. É claro que em corrente alternada, então em corrente alternada eu vou ter uma variação de fluxo e uma variação dessa polaridade. Então, é claro que as placas de mesma polaridade, elas nunca deverão, as placas de polaridade diferente, elas nunca deverão estar em contato físico, para que se seja evitado o quê? Um curto-circuito. Então, é, primeiro passo e segundo passo. O segundo passo é uma pressão negativa na ordem de 0,001 milímetros de mercúrio no interior da caixa, acelerando a retirada da umidade. Então, é aplicada, né? Então, a aplicação de uma pressão negativa. Então, uma pressão negativa é um mini vácuo, né? Há um mini vácuo ali aplicado na câmara da estufa para que eu, eu tenha a aceleração do processo de secagem da umidade interna dessa minha armadura. Então vamos lá, galera. Então, ó, eu tenho os meus terminais, né? Nós já falamos sobre os terminais. Eu tenho também aqui a parte externa, que eu chamo de caneca, né? Caneca, ou no caso de baixa tensão, mas no caso de média tensão, eu chamo de caixa, né? Pelo formato quadrado, pelo formato de caixa. Então, entre uma placa e a placa que eu chamo de anodo, seria a polaridade positiva, e a placa que eu chamo de catodo, polaridade negativa, eu tenho aqui um isolante.
Então vocês vão ver que tipo de isolante eu uso para fazer a separação entre a placa de um polo e a placa do outro polo. Então vamos lá. Em relação ao uso de dielétricos líquidos, os capacitores existentes no mercado são divididos em três grupos. Então, ó, existem os capacitores a seco, existem os capacitores imersos, então imersos em óleo isolante, e existem os capacitores impregnados. Os capacitores que, além de ser imersos, eles são impregnados. Então, entre uma placa e outra, também há um filme ali muito fino de material isolante dielétrico. Então, isso nós vamos ver nos próximos slides. Então, vamos lá. Capacitores a seco. Então, os capacitores a seco tem os da tecnologia ppm, são os mais utilizados. Então, polipropileno metalizado. Então, se você vê a tecnologia ppm, então, se em algum capacitor você vê escrito aqui, ó, ppm como material isolante, então você vai saber que eu estou usando a tecnologia de prop- polipropileno metalizado. Você já sabe também que ele ó, tem óleo, então eu não tenho óleo no interior do meu capacitor. Então aqui eu não vou ter óleo nem na parte externa aqui que fica fazendo a divisão entre a caneca e a armadura, e também eu não vou ter material dielétrico aqui entre uma placa e outra. Então, vamos lá. Ó, então, o polipropileno metalizado é o capacitor chamado capacitor de filme. Ele é encapsulado, então ele é encapsulado dentro da caneca e ele, na maioria das vezes, é de formato tubular. Então, podemos dizer que ele é o da primeira geração. Então, são é, capacitores de produção de primeira geração, que já são uma produção antiga, ali, um pouco mais barato, né, para me conseguir fabricar, só que tem um inconveniente. Como eu não tenho esse óleo isolante aqui para fazer o isolamento ali entre as placas ou entre a placa e entre as placas ou entre a placa e a própria caneca. Então, como eu não tenho esse óleo isolante, eu acabo tendo que produzir eles em menor capacidade, para que eu não tenha o que grandes fugas. Mas se eu quiser produzir um capacitor de maior qualidade, de maior potência, o que a indústria resolveu fazer? A indústria criou a tecnologia ppm, que é o polipropileno metalizado, mas aqui, ó, imersos em óleo. Esse óleo é o óleo biodegradável. Enquanto que essa tecnologia anterior, de primeira geração, era o polipropileno metalizado, mas ela não, aqui, ó, não havia o acréscimo de óleo biodegradável. Então, se eu quiser construir capacitores, ou então unidades capacitivas de maior potência, eu tenho que partir para essa segunda tecnologia, então segunda geração. Então essa chamada de segunda geração, eu já consigo obter maiores potências. Então, ó, eu trouxe aqui até um exemplo da linha GD do fabricante, que fabricante nacional, né? É o Inducon. Então, ó, ela é fabricada com óleo dielétrico de filme auto-regenerativo, ó, imerso em óleo biodegradável com tratamento a vácuo, como eu falei para vocês, garantindo uma grande redução de umidade e ar entre as placas do capacitor. Então, ela reduz consideravelmente o que? As descargas parciais. O que são descargas parciais?
são pequenas fugas de energia, pequenas fugas de corrente entre as placas. Então, entre as placas ou entre a placa e o próprio e a própria a caneca, né, a parte metálica da caneca, que provocam a diminuição da capacidade de isolação do dielétrico. Mas isso aqui é um efeito cascata, né? É claro que ela começa por algum problema de fabricação, por até aqui um material, como eu falei para vocês aqui, ó, um material de baixa pureza. Então, material de baixa pureza, de baixa qualidade, eu tenho o quê? Eu tenho uma fuga maior. Se eu tenho uma fuga de corrente, essa pequena fuga de corrente eu chamo de descargas parciais. Só que com o aumento das descargas parciais, eu também baixo a isolação do meu dielétrico, porque a formação de gases, a ruptura aqui do meu isolamento, então há o aumento dessas descargas parciais. E aqui é um efeito cascata, uma bola de neve. Então, com o aumento das descargas parciais, a diminuição do efeito isolante do dielétrico, com a diminuição do efeito isolante do dielétrico, há o aumento das descargas parciais e ali, em determinado momento, haverá um curto-circuito. E ali eu vou ter esse capacitor inativo, vou ter que retirá-lo e substituí-lo, certo? Então, vamos lá. E a terceira geração, né, são os melhores, né? São os capacitores impregnados. Então, eu vou chamar aqui, ó, são os de terceira geração. Então, é tecnologia não ppm, ou seja, é o polipropileno mais folhas de alumínio impregnadas em quê? Em óleo biodegradável. Então, vamos lá. Ó, são fabricadas enrolando-se uma ou mais folhas de papel craft entre as folhas metálicas. Então, eu tenho uma folha metálica, um polo. Eu tenho agora, entre uma folha metálica e outra, eu tenho a aplicação de papel craft. Por que esse papel craft é utilizado? Além de ser isolante, ele também é, recebe esse óleo biodegradável. Então, esse óleo vai ficar impregnado no papel craft e vai aumentar a isolação entre as placas. Então, ele vai melhorar as características dielétricas. Então, o papel impregnado acaba melhorando as características dielétricas e assim aumentando a isolação. Com isso, eu consigo capacitores de maior potência reativa. Então, e todo esse conjunto, né, é envolvido em resina termoplástica. Então, também esse tipo, o papel craft, essa construção também é uma construção relativamente barata e também ó, aqui, ó, consigo aplicá-lo em usos gerais. E ali eu tenho o aumento da minha capacidade do meu sistema, do meu capacitor. Então, quais tipos de óleo isolante são utilizados? Não, nós estamos falando nós falamos agora desse óleo biodegradável que é aplicado ali no papel craft, é aplicado ali só ele direto nos capacitores imersos. Então, que tipo de material isolante, de líquido isolante é esse? Então, para a classe de tensão, olha, elevadas, a construção do dielétrico dos capacitores só é possível se houver a inserção de líquido isolante para compor esse dielétrico, como eu falei aqui para vocês. Então, esse, essa tecnologia não ppm, então capacitores impregnados, mas que eu tenho a aplicação aqui do papel craft e ele é impregnado de óleo isolante, eu utilizo também em aplicações de baixa tensão, mas ele não é exigível, certo? Mas para média, então para aplicações de média, capacitores de média e alta tensão, é exigível que ele seja impregnado, que ele tenha o quê? Líquidos isolantes no interior para, para a sua fabricação, porque sem ele seria ali
praticamente impossível eu obter uma isolação adequada para o funcionamento normal do capacitor no sistema. Então, ó, que tipo de líquidos são empregados? Então, aqui, ó, eu tenho o poliuretano à base de óleo vegetal, eu tenho o Ecóleo 200, eu tenho o Encol e eu tenho o Indol. Então, esses quatro líquidos isolantes, material isolante, que você vai encontrar mais constantemente na fabricação de capacitores. Então, vai depender de cada fabricante e ali da tecnologia que ele utiliza, ele vai utilizar um desses quatro líquido isolantes, beleza? Então, por último agora, mais um componente, né, dos capacitores é o resistor de descarga. Então, galera, esse resistor de descarga, ele tanto serve para a operação adequada do capacitor, como para a segurança ali, tanto do sistema quanto de quem está fazendo até uma manutenção naquele capacitor. Então, vamos lá. Quando a tensão é retirada dos terminais de um capacitor, então quando eu desligo o capacitor, a carga elétrica, existe uma carga elétrica armazenada, né, no campo elétrico. Só que eu preciso fazer o quê? A descarga desse meu capacitor. Então, como é que eu faço a drenagem dessa energia acumulada? Eu tenho que fazer o quê? Utilizando o meu resistor de descarga aqui, que ele vai atuar fazendo o quê? Eliminação da energia armazenada e trazendo a minha tensão até o nível zero. Então, qual é o objetivo do meu resistor de descarga? É reduzir a tensão residual armazenada internamente no capacitor. Então, ele tem esse objetivo, reduzir a tensão residual, prevenir contra picos de corrente no momento do religamento do capacitor e evitar situações perigosas de contato com os referidos terminais. Então, ali sempre na manutenção. Então, na manutenção do sistema, eu não tenho também que somente confiar nesse resistor de descarga. Eu faço as medidas de tensão nos terminais para saber se ocorreu a descarga completa desse meu capacitor. Então, vamos lá. Então, ó, o resistor de descarga. Então, a tensão remanescente deve ser reduzida para 5 volts em um tempo máximo de 1 minuto, para capacitores de tensão nominal de até 600 volts, certo? E 5 minutos para capacitores de tensão maior do que 600 volts. Então, se o meu capacitor ele for de tensão ali de operação até 600 volts, então ali, vamos dizer que meu capacitor ele está trabalhando em 380. Então, eu tenho projetado, né? Então a própria fabricante projeta um resistor com uma resistência adequada para que faça descarga em até 1 minuto. E aqui até 1 minuto a tensão desse meu capacitor ele está em 5 volts. E 5 minutos se ele trabalhar em tensão maior do que 600 volts. Então, ó, ao se realizar a descarga do capacitor, antes de um novo ciclo de comutação, então observação, ocorre o prolongamento, então, ocorre o prolongamento da vida útil, então, do capacitor e dos componentes conectados ao sistema. Então, vocês vão ver mais adiante que eu vou ter que fazer, quando eu desligo o capacitor, eu tenho que esperar um tempo, eu tenho que esperar um tempo até que ele se descarregue ali completamente ou até uma tensão suficiente para que eu energize ele novamente, porque senão eu terei sobrecorrente, uma sobrecorrente no momento da energização. E ali eu acabo danificando ele internamente e também danificando os componentes, como o, as contatoras, fios também, as conexões. E ali, se eu tomar aqui, ó, essa precaução, eu consigo até prolongar a vida útil da minha instalação em geral, certo?